Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do JB Design. Eu me chamo João Batista e no vídeo de hoje, que é um tutorial, eu vou ensinar vocês como criar uma arte de design para social media no tema de Novembro Azul. A gente está entrando agora aí no mês de novembro, então vai aparecer muitas demandas necessitando que a gente crie na temática do mês, né, que é o Novembro Azul, combate ao câncer de próstata. Então, eu ensino nessa aula aqui como vocês criarem um design nesse estilo aqui, olha só, como transformar a imagem nesse formato aqui. Então, eu espero que vocês gostem desse tutorial, vão assistindo aí que eu preparei muitas dicas interessantes que vocês vão poder aplicar em várias artes aí no trabalho de vocês. Então, desde já, deixa o like desse vídeo, deixa o seu comentário com o seu feedback sobre o que você achou, ou então alguma sugestão aqui para o canal. E também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar e ativar o sino de notificação para o YouTube mandar uma notificação para você toda vez que o JB postar um vídeo novo aqui no canal. Mas agora, sem enrolação, vamos começar a criar. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Olha só, e eu coloco 1080 por 1350, que é o tamanho que eu costumo criar minhas artes, porque é aquele tamanho ali que fica um pouco mais retangular no Instagram, não fica o quadradozinho fixo, beleza? Então eu coloco aqui 1080, 1350 e resolução de 300, modo de cores RGB. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um retângulo, olha só, venho na ferramenta de retângulo, crio um retângulo aqui na nossa prancheta, e olha só, eu vou colocar um degradê com dois azuis. A paleta de cores que eu vou utilizar nessa arte aqui vai ser esses três tons de azuis que eu achei perfeita. Então eu vou começar colocando um degradê. Então eu venho em efeitos, sobreposição de degradê. Vai aparecer aqui, olha só. Acho que já está o degradê que eu vou utilizar porque eu já tenho colocado. Então eu coloco aqui, nessa cor aqui, ó, esse azul. E nessa outra, o azul mais claro. Aí eu dou um OK. Eu seleciono aqui o tipo que eu quero. Então, eu vou colocar linear, que é para ficar de uma ponta a outra. Aí eu posso escolher a direção. Eu escolhi de cima para baixo. Vocês vão entender por quê. Porque eu vou colocar, agora, fora esse, mais um retângulo. Então, eu vou dar um Ctrl J nesse aqui, que é para duplicar. Só que eu vou, olha só, desabilitar esse degradê. Porque nesse quadrado de cima eu não quero que tenha cor. Eu quero que ele seja branco. Então, eu dou um Ctrl T agora, que eu vou selecionar a nossa publicação, nosso retângulo, na verdade, e vou, olha só, redimensionar para ele ficar até a metade da arte, tá vendo? Exatamente dessa forma aqui. Então fica, por isso que eu coloquei o degradê de cima para baixo, entendeu? Se eu tivesse colocado o degradê de um lado para o outro, ia ficar aqui nesse lado só uma das cores, entendeu? Por isso que eu coloquei de cima para baixo, porque eu já tinha pensado nessa ideia de colocar um lado branco e um lado colorido. Agora eu vou abrir aqui a imagem, né, que a gente vai utilizar, a imagem do senhor, é de um PSD no FreePic, então já veio com fundo recortado. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou converter num objeto inteligente. Vou dar um Ctrl C e vou trazer para o nosso projeto. Acima desses dois retângulos eu vou dar um Ctrl V, que é para colar, né, aquilo que a gente copiou. Então está a imagem do homem aqui. Antes de qualquer coisa eu vou pressionar a tecla Shift e selecionar os dois retângulos. Apertar Ctrl G para agrupar e vou dar dois cliques para renomear como fundo, para a gente ir organizando o nosso projeto e não se perder, tá certo? Agora na imagem aqui do modelo, né, como está escrito aqui, eu vou redimensionar, olha só, para deixar aparecendo um pouco ali em cima e aqui agora eu vou descendo. Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Eu não quero que fique colado, mas também não quero que fique baixo assim. Eu quero que ele preencha toda a imagem aqui, mas que fique aparecendo aqui essa divisão do branco com o azul. Agora a primeira coisa que eu vou fazer no homem aqui é colocar uma matiz saturação, olha só. E vou pressionando o Alt aqui, ó, com o mouse exatamente entre essas duas camadas, eu vou pressionar Alt e vai aparecer essa opção e eu vou dar um clique para tudo que eu colocar aqui nessa matriz de saturação ficar apenas no homem, nessa camada do homem e não interferir aqui nas imagens de fundo. Agora o que eu vou fazer? Venho aqui na matriz de saturação, venho nessa mãozinha, né, que é o seletor de cores e vou selecionar aqui, então selecionar aqui os cianos e eu vou, olha só, puxar um pouco para o lado esquerdo para deixar mais claro. Se eu quisesse escurecer, eu puxava para o lado direito, né? Então,
Olha só, para fazer o quê? Deixar a camisa dele azul na tonalidade da arte, porque para mim eu dedico muito tempo na hora da criação da arte para os pequenos detalhes, que são eles que vão fazer toda a diferença no nível das artes que você entrega para os seus clientes, tá certo? Então, um exemplo, é um pequeno detalhe a cor da camisa, mas no contexto geral são os pequenos detalhes que formam um bom resultado final. Né? Eu costumo sempre falar, o melhor efeito é aquele que a gente não vê que tem um efeito. Talvez passe despercebido que essa cor aqui está na mesma cor do fundo, mas quando vai juntar tudo, vocês vão entender como vai ficar harmônico, entendeu? O objetivo é deixar a arte harmônica com um equilíbrio de cores legal, tá certo? Então vamos dar continuidade agora. Eu vou fazer um pequeno tratamento de imagem aqui, né? Eu gosto sempre, já está com imagem uma qualidade muito boa, mas eu gosto sempre de abrir o filtro do Camera Raw. E eu vou dar um zoom aqui para a gente ver as alterações. Então eu gosto sempre de aumentar ainda mais a nitidez aqui, ó. E nas opções básicas, né? No menu básico, eu gosto de aumentar a claridade e um pouco da textura. Então, como vocês podem ver aqui, fica mais nítido na imagem, né? Muito mais, inclusive. Agora eu vou vir aqui, ó, em sobreposição de degradê. O mesmo degradê que já fica de forma automática vai estar aqui, só que agora no modo de mesclagem eu vou colocar matiz. Aliás, aí ficou parecendo o Shrek azul. Colocar cor. E eu vou diminuir essa opacidade, colocar aí só 10, por exemplo. Não, 10 eu já achei muito. Colocar 8, pronto. Para que serve essa camada de cor, né? Com a cor que a gente está utilizando? Para dar, olha só, uma ambientada melhor. Ele estava bem amarelado ali e a gente quer que a arte fique nessa tonalidade azul. Tá certo? Então, quando eu for fazer a finalização com os efeitos finais, eu dou alguma ajustada se for precisar aumentar ou diminuir. Mas agora eu vou colocar uma camada de curva aqui também, ó. Tudo aqui é com máscara de corte para ficar só na camada do homem aqui. E vou baixar aqui, ó, um ponto aqui, tá certo? E vou aumentar um pouquinho desse. Eu gosto de fazer isso para intensificar mais o contraste. Eu diminuo a opacidade para não ficar muito intenso, tá? Mas olha só, dá mais contraste, né, às curvas aí da nossa imagem. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar novamente um retângulo desse de fundo aqui, ó, vou dar um Ctrl J e vou agora trazer para cima de tudo, tá certo? Eu vou fechando aqui os grupos, eu vou também já pressionando o Shift, vou agrupar ó, todas essas informações, Ctrl G agora para agrupar, né? Dois cliques e vou colocar homem para a gente ir organizando. Vou até colocar umas. Eu gosto de clicar com o botão direito no olho e colocar umas cores aqui, ó, para a gente ir diferenciando cada grupo, né? Um detalhe, mas que me ajuda bastante. E nesse retângulo de cima aqui, eu vou tirar o degradê e vou colocar esse azul escuro aqui. Vou criar uma máscara, que é para a gente apagar. Vou vir com a ferramenta de pincel, olha só, diminuir aqui o pincel. E com o fluxo em 100, eu vou passar aqui em cima, só que agora eu vou diminuir o fluxo e vou nessa parte de baixo, olha só. Qual é o objetivo aqui? É que fique um degradê escuro aqui para a gente poder colocar as informações de texto, né? Então, basicamente, nessa parte de cima eu passei com fluxo em 100, que é porque eu realmente não quero nada aqui, né? Por isso que eu passei com o pincel realmente pesado. E aqui eu diminuí porque eu quero que tenha esse esfumaçado aqui da cor azul, tá certo? Então, vamos lá começar agora a colocar as informações. Crio uma nova camada aqui vazia, venho com a ferramenta de texto, olha só, e vou primeiramente selecionar uma fonte aqui que talvez vocês nem conheçam, que é a Montserrat. Vai ser uma fonte minimalista mesmo, que essa é a ideia da arte. E vou digitar aqui, vou colocar o texto. É novembro, vou dar um OK, olha só. E vou selecionar a fonte bold, tá certo? Vou alinhar aqui, para ela ficar já centralizada. Vou dar um Ctrl J, vou descer, vou colocar aqui uma outra cor, né? Esse azul mais sem ser esse, né? Para poder ter um contraste. Até uma dica de contraste, se eu colocasse esse aqui, o mais claro, ficaria muito parecido, né? Então eu coloco o mais escuro para ficar mais interessante o contraste aqui. Novembro azul, beleza? Olha só, vou descer aqui um pouco, deixa eu ver aqui qual é o outro texto. Mês de combate ao câncer de próstata. Então eu crio mais uma camada, venho com a ferramenta de texto, corzinha branca aqui e vou, olha só, mês de combate.
Tá ok? Vou agora alinhar novamente ao centro. Dá um Ctrl T para poder redimensionar, ó. Dá um ok. E vocês viram aqui que ficou tudo maiúsculo. Eu não quero, eu quero que fique assim, dessa forma. Olha só, até ficou o mês, o E maiúsculo, né? Deixa eu ver aqui, vou alinhar agora. E eu vou aplicar um contraste aqui com a fonte, ó. Vou deixar parte da fonte irregular e parte da fonte bold. E eu vou deixar apenas bold essa palavra combate, né? Então eu vou alinhar aqui novamente. E eu vou criar uma camada com um retângulo abaixo dessa informação. Então eu clico na camada de baixo, ó. Crio uma nova camada, ela vai ficar abaixo dessa mês de combate, né? Então eu venho novamente aqui com esse azul. Olha só, crio um retângulo e fica aqui. Agora eu posso pressionar Shift, selecionar essas duas informações e dar Ctrl G. Subtítulo, tá certo? Vou pressionar todas, alinhar. E agora dar outro Ctrl G. E agora título, né? Que aí vai ficando tudo organizado, ó. Vou até colocar uma cor aqui, pra gente vendo, ó. Dentro do título tem o subtítulo e o título principal aqui, né? Deixa eu aproximar mais essas informações aqui, para ficar mais interessante. E agora eu vou aumentar aqui esse título. Então, vai ficando assim, vai tomando forma a nossa arte. Outra coisa que eu vou fazer é pegar esse texto aqui, ó, dar um Ctrl C nele. E eu vou sair aqui, criar uma nova camada, dar um Ctrl V. Aliás, nem precisou criar a camada, né? Vou colocar aqui esse azul, que é um pouco mais escuro. E eu escolhi ele, galera, para eu não utilizar o preto. Eu queria fazer uma coisa toda harmônica aí com o azul, só que eu precisava de uma cor mais escura, entendeu? Então eu não queria utilizar o preto nem o cinza. Então eu fui no tom de azul aqui, ó, o mesmo azul aqui. Eu só vim e fui escolhendo um azul com mais intensidade de preto, né? Então que fica um azul assim bem mais escuro. Então eu vou colocar outra informação que é: a saúde é o bem mais valioso que temos. E é verdade, viu, galera? Cuidem da saúde de vocês. A saúde é o bem mais valioso que temos. Deixa eu ver aqui. Eu vou, olha só, dar Enter aqui e vou dar Enter aqui. Não, tá errado. É Enter aqui. Então eu fiz isso para o texto caber exatamente nesse local aqui, ó. Tá vendo? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Vou selecionar essa parte do texto, colocar bold para aplicar esse contraste, né? E nessa palavra também eu vou destacar com uma outra cor. Então vocês podem ver que eu gosto muito de fazer isso, né? Aplicar esses contrastes de cores, de fontes. Outra coisa que eu vou fazer aqui é aproximar mais, ó. Eu acho que dá para ficar mais próximo aqui, tá vendo? E outro detalhezinho é inserir uma nova camada. E eu vou vir com a ferramenta de forma, ó, criar um retângulozinho aqui só para aumentar a composição aqui e ficar mais um detalhezinho mais interessante, né? Agora eu vou pressionar Shift para selecionar as duas, dar um Ctrl G e vou colocar Info. Posso até colocar aqui para ficar mais completo, né? Info lateral. E você pode se perguntar por que eu organizo assim. Para ficar mais fácil e mais rápido quando eu preciso ver uma informação. Eu garanto a você que você perde mais tempo se você não organizar assim, se você deixar as camadas todas soltas, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. Outra coisa que eu vou adicionar é, cadê? Deixa eu abrir aqui. Eu vou adicionar, eu peguei outra imagem dele, agora tá quase com o mesmo, é a mesma pessoa, né? Claro, a ideia é essa. Mas está quase com o mesmo formato do rosto, mas enfim, eu vou dar um Ctrl C ali, vou dar um Ctrl V agora, ó, no retângulo que está com degradê, tá vendo? Ó? E eu vou deixar aqui num tamanho que fica assim, mais o rosto dele aparecendo. E eu vou colocar um modo de mesclagem, que vai ser algum desses aqui. Acho que luz indireta. Olha só, e eu vou diminuir aqui a opacidade dessa forma aqui, tá vendo? Deixa eu ver se luminosidade. Eu acho que o modo de mesclagem de luminosidade ficou melhor, tá vendo? Então fica como um detalhe aqui, né?
Outra coisa que eu vou abrir também, que eu baixei, foi esse PSD aqui. Todos esses elementos que eu estou utilizando nessa arte em específico, eu baixei do FreePic, tá, galera? Então você encontra lá facilmente. Olha só, nesse PSD aqui eu já veio dois elementos que eu queria utilizar. Então eu encontrei todos em um só, que no caso foi esse laço, né, que é o meio que o símbolo aí da luta. Todo mês tem esse laçozinho com a cor do mês, né? Quando é outubro rosa, quando é novembro azul. E eu escolhi colocar exatamente aqui, ó. Exatamente no meio, tá vendo? Para dar um detalhe a mais aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse degradê do fundo e arrastar para cá. E você não precisa, toda vez que você quer utilizar uma cor que já está utilizando, vir aqui em efeitos, sobreposição de degradê. Não, você pode, olha, é esse efeito aqui que eu quero. Então eu posso pressionar Alt, arrastar e trazer para cá, olha só, que já vai vir o degradê. Só que você vai pensar, mas aí você bugou tudo aqui. Não, mas é porque aqui está o degradê normal, né? Então eu dou dois cliques nele para editar e só faço mudar o modo de mesclagem para cor. Então olha só, mais uma vez, olha só, um pequeno detalhe que passa quase despercebido, né? A cor desse laço, ó. Mas eu gosto de inserir e caprichar nos pequenos detalhes, né? Agora eu vou dar um Ctrl J nesse laço, olha só, eu vou tirar ele aqui e vou trazer para frente de tudo, né? Para cima de tudo, na verdade. Vou dar um Ctrl T para redimensionar. E olha só, eu quero colocar como um detalhe aqui na lateral, tá vendo? Dessa forma aqui. Posso diminuir um pouco mais para não chamar tanta atenção e vai ficar mais ou menos dessa forma. E outra coisa que eu vou pegar desse PSD aqui, ó, é esse bigodinho aqui, né, que dou um Ctrl C lá e dou um Ctrl V aqui, né? E olha só, vou redimensionar aqui, que é um pouco do símbolo também, né, que representa o sexo masculino e tal, então, basicamente a ideia é essa. E esses outros aqui, ó, de fundo também. Então, vocês viram aí que eu encontrei um PSD com tudo que eu iria precisar, né? Então, agora eu vou colocar esses bigodinhos ali, aqui, né, no lado azul, olha só. Eu vou dar um Ctrl V, aí eu aperto Ctrl T para selecionar e vou redimensionar mais ou menos aqui, ó, para ficar aparecendo. Deixa eu ver aqui, mais ou menos assim. Aí eu venho, ó, no traçado, né, porque esses bigodes aqui não tem preenchimento, tem apenas traçados. Vou colocar dois e vou colocar, deixa eu ver, sobrepor mesmo. Vou dar um OK. Aí vocês viram que eu aumentei o traçado para poder ficar maior aqui. E agora eu posso controlar a opacidade disso, deixando mais ou menos aqui. E vai ficando mais ou menos dessa forma aqui nossa arte, tá certo? Uma coisa que eu vou fazer agora é vir mais uma vez com esse quadrado aqui. Vocês veem aqui um exemplo. Eu vou pegando as coisas da arte ali e vou duplicando para ir criando novos efeitos, né? Então eu dupliquei aqui o retângulo com degradê, ó, do fundo. Deixa eu só selecionar esses dois elementos aqui, ó. Vou dar um Ctrl G e vou colocar elementos, né, para a gente manter a organização. Não vamos perder a organização, pelo amor de Deus. E agora, ó, com o degradê que eu coloquei aqui em cima, eu vou clicar com o botão direito do mouse e converter no objeto inteligente para transformar isso em uma luz, tá vendo? Coloco o modo de mesclagem de visão e pressiono o Alt e clico na máscara, que é para apagar tudo, tá certo? E eu já vou revelar isso, mas antes disso, eu gostaria de criar um efeito aqui, ó, que eu vou precisar da ferramenta de forma, pegar aqui esse retângulo, botar mais ou menos aqui, ó, e vou somos todos azul, criar um texto retangular. Então, como que eu crio isso? Eu pego a ferramenta de forma, crio o retângulo, venho com a ferramenta de texto, ó, vou passar o mouse aqui, ó, tá vendo que vai mudar a ferramenta de texto, ó? Vai ficar o texto para você escrever dentro do retângulo. Aí eu vou diminuir aqui o tamanho e vou colocar hashtag somos, aliás, não dá espaço não, né? Todos azul. Aí eu vou colocar a cor branca. Deixa eu diminuir aqui. Espera aí, que ficou um texto aqui aleatório. Eu escrever de novo. Hashtag somos todos azul. Aí eu vou selecionar, vou diminuir aqui, colocar aqui 6 e vou aumentar o tamanho da distância. Aí eu vou dar um Ctrl C, vou dar dois espaços, vou dar um Ctrl V, que é para
ficar nesse estilo aqui. Eu vou dar até dois espaços e dar outro Ctrl V também. Só que aí eu vou precisar, ó, diminuir aqui o texto. Eu quero que fique os espaços iguais. Dessa forma aqui, ó. Ficou, tá vendo? Ó, um nome, um espaço, um nome, um espaço, um nome, um espaço. Então é isso. Agora, ó, é só você vir e excluir aquela forma que você criou e vai estar pronto esse texto aqui na forma que você criar. Então, para dar um detalhe aqui, um diferencial, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tá ficando da forma como eu planejei, né? Agora no final você pode ir ajustando assim os elementos, né? Agora eu vou vir no título. Aliás, eu vou pegar esse elemento aqui que eu tenho colocado no grupo e colocar no grupo do título, tá vendo? Para ficarem todos juntos e eu poder mexer assim tranquilamente. Agora, sempre eu gosto de colocar assim, ó, acima desse degradê aqui, né? Desse esfumaçado, vou criar uma nova camada com a ferramenta de forma de retângulo e com essa cor azul, colocar um retângulozinho aqui, ó, para dar um contraste, né? Olha só, é um pequeno detalhe, mas que fica mais interessante. Agora, lembra daquele azul que eu coloquei aqui, que é para colocar a luz? Eu vou vir com um pincel na cor branca dentro da máscara, tá vendo? Que eu tinha apagado tudo, ó. Ele tá aqui ainda, ó. Aí eu venho com pressiono Alt, crio a máscara, vai apagar tudo. E eu vou revelar essa luz aqui com fluxo em 100, ó, em alguns locais. Então, eu vou revelar aqui, ó. Posso colocar um pouco aqui também. Porque essas luzes aqui são o que fazem a diferença na arte, tá certo? Olha só. Como dá um diferencial, porque as pessoas ficam se perguntando como que foi feito isso e ninguém sabe. Agora deixa eu voltar aqui no homem. Cadê homem? Deixa eu ver aqui essa matiz. Ia dizer que eu tava achando o azul muito escuro ainda, ó. Pronto, agora sim. E para finalizar, eu venho aqui, ó, acima de tudo, em pesquisa de cores. Vou adicionar a pesquisa de cores. Essa segunda aqui, eu gosto sempre de adicionar ela, tá vendo? Ó? Dá uma intensificada ainda mais nas cores, só que eu diminuo a opacidade, ó. Vou colocar aqui 42. Você vê que eu sempre vou colocando aleatório, não tem um número exato não, né? Vai depender de cada efeito. E gosto de finalizar também com uma camada de curvas. Olha só, eu gosto de diminuir sempre um pouquinho aqui, ó. Olha o contraste que dá, né? Eu gosto muito desse contraste. E finalizo também com uma camada de ruído. Então, eu coloco uma cor sólida. Coloco aqui, ó, nessa terceira caixinha, 50. Vai ficar o cinza médio, exatamente aqui na metade, tá vendo? Eu dou um OK. Vem filtro, ruído, adicionar ruído. Você converte num objeto inteligente. E coloca aqui uma quantidade entre 5 e 8, mais ou menos. Vou colocar 6. Aí é só vir no modo de mesclagem e colocar sobrepor. Então, olha aqui a nossa arte. Eu gosto sempre de comparar, então eu vou trazer para cá, para cima de tudo, né, o homem, sem os efeitos, e vou colocar aqui uma cor sólida, branca, e vou agrupar, tá, galera? Só para a gente ver, olha só, o antes e depois. Antes e depois, tudo bem ambientado, com luzes, com sombras. E são dicas que dá para você aplicar aí em vários posts, não necessariamente apenas para o Novembro Azul, mas eu espero que você use essa referência para trabalhar aí, utilize esses efeitos também no seu dia a dia, e que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Deixa eu voltar aqui. Então, esse foi o tutorial. Eu espero que você goste, tenha gostado, tenha te ajudado, né? E que você retribua deixando o seu like e o seu comentário, né, sobre o que você achou. Se ficou com alguma dúvida, algum efeito aqui que você viu que eu fiz muito rápido e você quer que eu explique, eu vou ter o maior prazer em te responder nos comentários. Então pode ficar à vontade. E também, claro, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Então é isso e até o próximo tutorial.